Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cientificando, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a origem do coronavírus. Roda a vinheta. Um estudo publicado na revista Lancet em 29 de janeiro de 2020 mostra a provável origem do coronavírus. Mas antes vamos contar uma pequena história sobre o coronavírus. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, houve um surto de pneumonia viral de causa aparentemente desconhecida. Eles testaram para vários tipos de vírus e todos davam negativo, até que eles descobriram o coronavírus. Ele então foi denominado como Novel Coronavirus, e o 2019 foi colocado antes para falar do ano da sua descoberta. Esse é um novo tipo de coronavírus, já que os coronavírus fazem parte de uma grande família que se chama Coronaviridae. Essa família costuma se locomover e ficar infectando animais, como por exemplo morcegos, camelos e até porcos. Contudo, eles podem sair desse ciclo e infectarem seres humanos, como está acontecendo e também já aconteceu. Por exemplo, a epidemia que surgiu na Ásia entre 2002 e 2003, onde o vírus SARS, que era um tipo de coronavírus, infectou mais de 8.000 pessoas e matou 774 delas. Outro tipo de coronavírus, denominado MERS, infectou mais de 2.000 pessoas na Arábia Saudita em 2012 e matou cerca de 30 a 40% delas. Esse, portanto, é um novo tipo de coronavírus. Ele é menos mortal do que esses amiguinhos que eu falei anteriormente, já que a mortalidade dele gira em torno de 2 a 3%. Contudo, ele está se espalhando para muitas pessoas de forma bastante rápida, e isso também é preocupante. Voltamos, portanto, para o estudo. Esse estudo fez 3 descobertas que eu gostaria de deixar aqui. Primeira descoberta: esse é um vírus bastante recente. Os coronavírus são vírus de RNA, e como nós sabemos, vírus de RNA tendem a ter mais mutações do que vírus de DNA, por exemplo. Contudo, esse estudo, que tinha como amostra 9 pacientes infectados com coronavírus, mostrou que a diferença de um vírus de um paciente para um vírus de outro paciente era pequena. Alguns pacientes chegavam a ter semelhança de mais de 99% do material genético de um vírus para o do outro. E isso sugere algumas coisas. Eles tiveram uma fonte comum, eles passaram de um para o outro num período curto de tempo, e terceiro, que as autoridades chinesas descobriram isso muito rapidamente. Mas como atualmente esse vírus está passando de uma pessoa para outra, as mutações tendem a aumentar com o tempo. E é dever das autoridades checar, verificar e analisar o que essas mutações podem gerar. A segunda coisa que esse artigo mostra é que o vírus do coronavírus ele é muito semelhante com um vírus que infectam morcegos. O estudo do genoma desse vírus mostrou que ele é muito semelhante a esses 2 tipos de vírus que eu vou colocar aqui embaixo. Isso é bastante normal, já que vários tipos de coronavírus infectam morcegos, de várias espécies. Contudo, isso não explica tudo. Ao que tudo indica, a transmissão não é feita diretamente do morcego para o ser humano. Há ainda um animal intermediário que faz a ponte entre o morcego e o ser humano. E que animal é esse? Bom, nós ainda não descobrimos. Mas vamos ao provável fato. Temos um animal intermediário que precisamos descobrir qual é. E o que nos leva a pensar dessa maneira? Primeiro, a maioria dos infectados no início do surto de coronavírus, eles tinham uma relação com um grande mercado de animais e frutos do mar na cidade de Wuhan. E como eles têm contato com vários animais silvestres, esses vírus podem então sofrer mutações e recombinações, então circular entre as populações humanas. Mas por que eles acham que o morcego não é o hospedeiro que transmite isso para o ser humano? Por que eles acham que tem outro animal que está fazendo isso? Em primeiro lugar, nessa grande feira onde surgiram os primeiros casos, não era vendido nenhum tipo de morcego. Não havia nada de morcego nesse lugar. Em segundo lugar, nessa época, a maioria das espécies de morcego da região estavam em período de hibernação. Terceiro, apesar da proximidade genética desse novo tipo de coronavírus com esses vírus de morcegos, essa proximidade não é tão grande assim para falar que esse vírus saiu logo do morcego e foi para o ser humano. E em quarto lugar, o SARS e o MERS, que são outros tipos de coronavírus que infectaram seres humanos, eles eram coronaviroses que tinham animais intermediários. No caso do SARS, o vírus veio de um morcego, passou para uma civeta e daí atingiu o ser humano. No caso do MERS, era um vírus de morcego também, que foi para camelos e dos camelos começaram a infectar os seres humanos. É lógico, nesse processo, a transformação do material genético do vírus para que ele possa então se ligar às células de diferentes animais. Chegamos, portanto, à conclusão. Como nós, seres humanos, entramos em contato com vários tipos de animais
Hora ou outra, os vírus que circulam entre esses animais podem sofrer algum tipo de mutação ou recombinação e também começar a nos infectar. Isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu várias vezes na história da humanidade e vai acontecer no futuro, isso é certo. No mais é isso, me perdoem se eu tiver falado alguma besteira e até a próxima. Fala pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Além disso, me siga nas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Valeu!